Olá, pessoal. A aula que vocês vão assistir agora é uma das aulas da pós-graduação em Teologia Sistemática do Seminário Teológico Jonathan Edwards, onde eu tenho o privilégio e o prazer de lecionar nessa pós-graduação e também de ser o coordenador dessa turma que nós estamos tendo agora, tá? Então, nós vamos nos encontrar todo o último sábado do mês para estudarmos alguma coisa mais robusta relacionada à teologia sistemática, ou alguma coisa da teologia histórica, da teologia bíblica, relacionando com a teologia sistemática. E esse ano nós vamos estudar o ano todo sobre Anselmo da Cantuária, tá? Então vocês vão ter uma aula agora sobre uma breve biografia, uma introdução à vida e à obra do Anselmo, as influências do Anselmo, que é um dos grandes nomes da teologia de todos os tempos, tá? Que viveu lá no século XI. Eu vou detalhar para vocês essa aula, que vocês vão acabar de assistir agora, tá? E a gente vai ver alguns pontos do pensamento dele importantíssimos para os próximos 3 ou 4 meses, e depois a gente vai empregar aí o resto do ano para fazer uma leitura comentada, detida, com mais profundidade, de um dos livros do Anselmo, creio que vai ser o livro Proslógio, tá? Então vai ter indicação de livros para vocês. Então, não se esqueçam, já deixa o seu like, se inscreva no canal, acompanhe o nosso conteúdo aqui, porque é conteúdo de qualidade para vocês crescerem e amadurecerem cada vez mais numa teologia bíblica e saudável. Então, com vocês, Anselmo de Cantuária, aproveitem a aula aí e acompanhem. Todo final de mês vai ter disponível uma aula sobre Anselmo para vocês. Deus abençoe, então, uma boa aula. Bom, gente, formalmente agora, bom dia a todos. Para aqueles que vão nos assistir depois, nossos alunos que vão assistir depois, estamos começando aqui nossos encontros de 2024, da turma de pós-graduação em Teologia Sistemática do Seminário Jonathan Edwards. É uma grande alegria para nós podermos nos reunir aqui, e nós estamos estudando, a gente vai começar a estudar esse ano vários teólogos importantes, e a gente vai se debruçar praticamente um teólogo por ano aí, à medida que o Senhor vai nos dando capacidade, né? E esse ano nós vamos estudar sobre um grande teólogo da Idade Média aí, que é o Anselmo, bispo da Cantuária, tá? Então essa primeira aula, esse nosso primeiro encontro, nós vamos meditar um pouco mais sobre a vida dele, a gente vai fazer um apanhado geral da biografia dele, algumas coisas importantes que ele desenvolveu aí, tá? E qual que é a influência, basicamente, de Anselmo para nós. Então, antes de nós entrarmos no pensamento dele, e basicamente nós vamos ter uma aula sobre fé e razão em Anselmo, depois no outro mês, pensamento e linguagem em Anselmo, e mais algumas questões sobre cristologia, expiação e encarnação, que são obras importantíssimas que Anselmo traz para nós, tá? Nós vamos, depois disso, depois desse apanhado mais sistemático do pensamento dele, nos debruçar na leitura sistemática e comentada de um dos livros mais famosos dele, se não mais famoso, que é um livro chamado Proslógio, tá? Então, deixa eu já mostrar para vocês algumas obras aqui, gente. Eu já mostrei lá no grupo do WhatsApp, eu acho. Mas essa edição aqui, em inglês, ela tem as maiores obras de Anselmo aí, tá? Então, ela é a Oxford World Classics, então é uma série de clássicos aí da Oxford, tá? E o título é Anselmo of Canterbury, Anselmo da Cantuária, The Major Works, as obras maiores aí. Então, basicamente, nós temos aí aqui uma introdução a Anselmo, tem mais ou menos as 14 ou 15 obras principais de Anselmo aí. Então, se você quer um volume, não é caro na Amazon, paguei acho que menos de R$ 100 para vocês contemplarem aí, só que, infelizmente, para bem ou para mal aí, está em inglês, tá? Agora, em português, para guiar a nossa leitura comentada, quando a gente chegar daqui a alguns meses, daqui a uns 4 meses mais ou menos, no Proslógio, eu indico essa edição aqui da editora Concreta, tá? Proslógio. Ela é muito boa porque ela vai ter uma introdução, um artigo introdutório ao Proslógio. Ela é bilíngue, então tá aqui, ó, edição bilíngue. Portanto, tem o original em latim, uma página, e a tradução do outro, tá? Então, latim numa página, a tradução do outro. E ela inclui, gente, dois apêndices muito interessantes que fazem parte da história da recepção aí do Proslógio, que é basicamente a resposta de um contemporâneo de Anselmo, chamado Gaunilo, tá? A resposta do Gaunilo ao Anselmo, ele vai tentar refutar o Anselmo, é, é muito orgulhosa, basicamente chama um livro escrito em favor de um tolo, no tolo, no caso, seria Anselmo, então o Gaunilo ele teve essa audácia de chamar Anselmo de tolo, e depois tem a tréplica de Anselmo, a resposta de Anselmo aí ao Gaunilo, tá? É muito interessante chamar o Anselmo de tolo, porque basicamente ele discordou ali do argumento do Proslógio, tá? Mas, gente, Anselmo, só para adiantar muita coisa aqui, ele é um dos grandes nomes da teologia cristã, tá? Não só da teologia, mas da filosofia.
tá? Então, eu não vejo muito falar nos cursos de filosofia no Brasil ou até fora uma matéria sobre Anselmo, tá? Mas, basicamente, pensando numa estrutura curricular da filosofia, não tem como alguém ser ter uma boa leitura na história da filosofia ocidental sem se deter bastante em Anselmo, tá? Anselmo vai ser bastante coisa depois dele na filosofia, tá? Basicamente, gente, todo mundo da Idade Média leu e foi influenciado por Anselmo, especialmente Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é um universo de pensamento em si mesmo, mas ele bebe muito de Anselmo, especialmente na questão da doutrina de Deus, da Suma Teológica. Então, por exemplo, nesse primeiro volume aqui, da Suma, ok? Que ele vai tratar bastante questão da teontologia, de outras questões, ele vai desenvolver bastante e dialogar bastante com o Anselmo, tá? É, outros Dons Scotus e muitos outros pensadores da Idade Média foram influenciados diretamente por Anselmo, tá? Quando a gente pensa em filosofia moderna, Descartes, Spinoza, Immanuel Kant, Hegel, e para citar só meia dúzia aí de um monte de gente que foi influenciado por Anselmo, quer seja concordando, quer seja criticando o pensamento dele. Então, assim, ele é fundamental para toda a história do pensamento posterior dele, tá? Então, basicamente, entre Agostinho e Tomás de Aquino, que são os grandes nomes da patrística e da Idade Média, Anselmo é o terceiro aí que acaba protagonizando aí no começo da Idade Média, tá? Ele é considerado o pai da escolástica por muitos historiadores, tá? A gente tem um fundamento bem bacana para falar sobre isso, tá? E, gente, por que o Anselmo ele é importante também pensando 2024, pensando no nosso ano atual, tá? Desde basicamente 2016 ou um pouquinho antes, tá? Tem havido uma retomada do que o pessoal chama de teísmo clássico. E teísmo clássico, ele é todo também fundamentado em Anselmo, tá? Então nós temos nomes importantíssimos da teologia contemporânea na área da sistemática, dialogando com Anselmo e com todo o teísmo clássico que a igreja sempre professou nesses 2000 anos, tá? Por quê? Século XX foi um século muito turbulento na teologia. Houveram inúmeros surgimentos de teologias diversas, teísmo aberto, teologia global do John Hick, enfim, Jürgen Moltmann com um novo entendimento sobre a Trindade. Houveram vários afastamentos intencionais do teísmo clássico, né? Que acabaram assim em muitas heresias, em muitos erros, uma ou outra contribuição interessante, mas foi um movimento não saudável teológico, tá? E aí o pessoal começou a perceber que a gente precisa retomar o teísmo clássico, né? O teísmo clássico, basicamente, os atributos de Deus, a simplicidade de Deus, a unidade de Deus e tudo que envolve aí a questão dos atributos de Deus no entendimento clássico, passando por Agostinho, Anselmo, Tomás de Aquino e por toda o escolasticismo reformado, século XVII praticamente falando, né? E que influenciou tudo depois. Então, por exemplo, uma obra sistemática extremamente importante hoje em dia, que está sendo produzida, tá? É a de uma mulher chamada Catherine Sonderegger, e a Sonderegger, ela está escrevendo alguns volumes sobre sistemática, que são uma obra de arte, ela é muito bem informada em todas as áreas da teologia, e a Sonderegger, ela é uma das que está retomando o teísmo clássico na estruturação da teologia sistemática, tá? E o Matthew Barrett, que é um outro estudioso da sistemática importante nos nossos dias, ele está produzindo, neste momento, uma sistemática que ele está retomando aí a questão do teísmo clássico, tá? E tem todo um, um centro de pesquisa do teísmo clássico lá nos Estados Unidos. Então, se você for ler teologia sistemática contemporânea, não só teologia sistemática completa, mas obras particulares, por exemplo, tem obras retomando cristologia a partir do teísmo clássico, pneumatologia, eclesiologia, então tem obras específicas que estão sendo escritas em diálogo com o teísmo clássico, claro que avançando muita coisa, mas em diálogo com o teísmo clássico. Então não tem como entender nem a teologia contemporânea, que a gente está 1000 e poucos anos depois de Anselmo, né? Ou quase 1000 anos aí, sem entendermos Anselmo da Cantuária. Então é por isso que eu resolvi nós meditarmos um pouquinho mais sobre Anselmo,
porque a influência desse ah, insensato, como diria Gaulino, é muito grande aí. Então, eu vou compartilhar uns slides para nós, para guiar nossa reflexão hoje. Deixa eu só abrir aqui no Meet. E aí, qualquer dúvida, gente, da biografia dele, vocês podem perguntar aí, tá? Vamos lá. Não sou um especialista em Anselmo, na verdade, eu acho que eu não sou especialista em nada na vida, a não ser pecar, né? Mas a gente vai construindo junto aí o pensamento, nossa reflexão sobre Anselmo, tá? Então, ele nasce em 1033, então, século XI, né? Morre em 1109, no século XII, com 76 anos. Então, ele viveu bastante aí, por assim dizer, tá? É, ele é chamado de Anselmo da Cantuária, também conhecido como Anselmo de Aosta, por conta da sua cidade natal, tá? A Aosta, gente, ela fica assim no extremo norte da Itália, tá? Então ele é italiano por origem. É, se a gente pegar o mapa de Aosta, a direita fica a Suíça e a esquerda fica a França, tá? Então a França é um lugar que ele vai posteriormente, o que nós chamamos hoje de França, né? A gente vai ver aí um pouco da movimentação dele, né? Então ele pode ser conhecido como Anselmo de Aosta, se você referenciar a origem dele, ou Anselmo de Bec. Bec é um mosteiro, uma região ali do que hoje a gente chama de França, né? Onde ele ficou por alguns anos ali servindo. A gente vai ver isso também hoje, tá? Ele foi um monge beneditino, filósofo, prelado da igreja, e foi também arcebispo da Cantuária, né? Canterbury, Cantuária, mesma coisa aí, tá? Ele foi o bispo da Cantuária entre 1093 e 1109, tá? Chamado de o fundador do escolasticismo, Anselmo exerceu enorme influência sobre a teologia ocidental e é famoso principalmente por ter criado o argumento ontológico, como chamaria depois Immanuel Kant, né, o argumento ontológico, no proslogium, tá, gente? Para a existência de Deus e a visão da satisfação sobre a teoria da expiação. Então, ele é importante, todas as que ele toca também, a teoria da verdade dele, por exemplo, tem um livro sobre a verdade, influencia totalmente Tomás de Aquino, né? A teoria da expiação dele no Cur Deus Homo, porque Deus se tornou homem, é muito importante também para a história da cristologia aí. Então ele é um sujeito que vale a pena ser lido, tá? Quais são as fontes para a biografia dele? Bom, existem várias fontes para a biografia de Anselmo, mas a gente tem uma fonte primária de biografia, que é um jovem aluno de Anselmo chamado Edmer, tá? O Edmer, ele escreve um livro em latim chamado Vita Anselmi, onde ele vai escrever a biografia de Anselmo com as memórias do próprio Anselmo. Então a gente tem uma fonte, isso é muito raro para século XI, nós temos uma fonte já em vida de alguém que vai ser biografado aí. Isso mostra o quão famoso Anselmo já era em vida, enquanto teólogo e enquanto filósofo, tá? Então, esse Edmer conhece Anselmo em 1079, quando Anselmo tinha 46 anos, e esse jovem quase tinha meros 20 anos de idade, tá? Depois eles passaram um tempo juntos, se separaram, e eles se encontraram novamente quando Anselmo veio para a Inglaterra e iniciou seu período como arcebispo a partir de 1092 ou 1093, tá? Então eles estiveram bastante juntos, um com o outro ali na comunidade da Cantuária, de Canterbury, onde Anselmo fez o melhor que pôde para recriar a vida que desfrutava no mosteiro lá de Bec, tá? Então esse livro existe, o do Edmer, acho que tem traduzido para o inglês, com certeza não tem português, eu nem procurei porque já pressuponho que não tem, tá? Mas se você procurar Vita Anselmi ou The Life of Anselmo, do Edmer, com certeza vocês vão encontrar alguma coisa nesse sentido, tá? Essa biografia foi tão famosa que ela foi logo copiada, e os manuscritos que nós temos dela hoje, preservados, eles são do século XII, século XIII, tá? Dessa biografia do Anselmo. Então nós temos aí todas as cópias e a localidade das cópias aí em Harvard, antiga Harvard, né? Em Oxford, em Rouen, aqui na norte da França. Então foi uma biografia muito famosa na época que foi escrita, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a infância de Anselmo. Anselmo ele tinha um lar piedoso, é, é, principalmente por causa da mãe dele. A mãe dele era uma mulher muito devota, ensinava Anselmo muito bem, tá? Então ele era um menino muito estudioso, muito inteligente, muito capaz, tá? E
Teve na biografia do Edmar, tem um momento que ele fala que a mãe dele, ensinando sobre o céu para ele, sobre as realidades celestiais e tal, ele, perto da casa dele, tinha uma montanha ou algumas cadeias de montes ali, né? E em um determinado momento da infância dele, ele sonha que o céu da Bíblia ficava literalmente, fisicamente, geograficamente, em cima de uma daquelas montanhas. Ele escuta uma voz para ele subir até essa montanha, ele vai sozinho, sobe a montanha, e em cima do céu ele praticamente tem uma visão de Deus ali, ele vê o brilho ali da glória de Deus, tá? Esse sonho foi muito marcante para ele, e basicamente uma grande parte da infância dele, tanto da piedade dele quanto dos estudos deles, foi muito influenciado por esse sonho que ele teve, influenciado aí pelas histórias e pelo ensino da mãe dele, tá? Então ele tinha ah, muita coisa boa aí por influência materna aí na infância dele, tá? Contudo, as coisas não ficaram às mil maravilhas assim, como está essa imagem desse desenho de montanha aí, tá? Ele se tornou exatamente essa uma foto real dele. Ele se tornou um adolescente rebelde, por quê, gente? A mãe dele morre muito cedo, aí, final da infância dele, do começo da adolescência, tá? O pai dele fica insuportavelmente chato, muito hostil, muito iracundo, muito bravo, talvez em luto por causa da perda da esposa, não soube tratar os filhos ali muito bem, tá? E ele perde, então, essa âncora na vida dele, que é a mãe dele, tá? Então isso tem um impacto muito negativo na vida dele. Ele se entrega a prazeres mundanos, ele se entrega a uma vida completamente relaxada, tá? E em determinado momento ele sai de casa, ele não aguenta mais o pai dele, e como jovem ali, 18 para 20 anos mais ou menos, ele sai de casa, tá? E vai perambular. Era muito comum, às vezes, os jovens tentar se encontrar em alguma cidade com algum ensino, com alguma filosofia, com algum mestre, tá? Então ele sai e fica perambulando ali. Então, Anselmo decidiu sair de casa, existindo a esperança de herdar a propriedade da família, que tinha lá uma certa condição financeira boa, tá? Então ele abre mão desse futuro dote aí do pai dele, né? E durante 3 anos ele vagou pela região da Borgonha. Então ele acaba indo um pouco para o norte ali, na região ali da França, tá? E fica ali vivendo a vida relaxadamente, tá? É, Provavelmente ele estava fazendo o que outros jovens da sua geração fizeram, e experimentando o ensino oferecido por vários mestres itinerantes daquela geração, antes que os primeiros vislumbres do que viria a ser uma universidade fosse visível, tá? Então, no devido tempo, relata o Edmar, o jovem biógrafo dele, ele chegou à recém-fundada Abadia de Bec, onde Lanfran, que é um sujeito muito importante aqui na vida do Anselmo, ele nasce em 1005, morre em 1089, tá? O Lanfran, ele lecionava nessa Abadia de Bec, tá? E quando Anselmo chega nessa localização lá em Bec, ele se depara com Lanfran e ele imediatamente é cativado pelo ensino desse frade aqui, né? Essa abadia ela foi fundada por Erluan. Erluan ele falece em 1078. Erluan ele não é um erudito, ele não é um homem letrado, ele era um soldado aposentado que, devido às experiências traumáticas de batalha, acaba se retirando e se dedicando a uma vida contemplativa. Funda esse mosteiro, esse lugar aí em Bec para estudos, tá? E ele convida o Lafran para ensinar lá. O Lafran ele foi muito importante porque ele começa ali em Bec uma uma educação de primeira, muito aprofundada, muito competente, né? Ele começa a ensinar ali, era comum na Idade Média, em todo o tempo, na verdade, desde os gregos, a questão do trivium e do quadrivium, as 7 artes liberais. Então, ensinava lógica, ensinava retórica, ensinava gramática, ensinava os grandes clássicos da filosofia, da teologia, da literatura. E, basicamente, virou uma escola, né? Virou uma escola ali muito importante. E o Anselmo, ele se reencontra, então, tanto questão de fé, questão de piedade, questão de estudos, ele se reencontra devido ao esforço pedagógico, educacional desse homem chamado Lanfran aí, nesse mosteiro de Bec, tá? Em Bec, um tipo inovador de escola foi criada por Lanfran,
acabei adiantando aqui o slide, né? Afluem a ele alunos que não tinham planos de se tornarem monges, então não necessariamente você ia lá para se tornar um monge ou um líder religioso, mas que o pessoal queria apenas uma boa educação, acabou encontrando lá com o Lanfranc, tá? Que era um sinal marcante do tempo ali do século XI, muito importante, tá? Lanfranc, como Anselmo, ele era italiano, culto e capaz, tá? E Anselmo encontrou lecionando obras de lógica e retórica clássicas, bem como ensinando o estudo da Bíblia, e a sua própria formação intelectual nessas áreas foi correspondentemente fortalecida, tá? Então, debaixo aí do ensino de Lanfranc, o Anselmo ele acabou florescendo aí como intelectual novamente, tá? Como alguém ordeiro e tudo mais. Ele abandona essa adolescência aí, tá? Tem um cronista muito importante chamado Orderic Vitalis. Ele descreveu mais tarde essa escola de Lanfranc, de Beck, né? Apoiando-se fortemente no relato da biografia do Edmer sobre o Anselmo, né? Ele diz o seguinte: uma grande base para o estudo das artes liberais e do estudo das escrituras foi lançada em Beck por Lanfranc e magnificamente expandida por Anselmo. Anselmo ele vai suceder Lanfranc lá em Beck, tá? Aparentemente, Anselmo logo foi envolvido por Lanfranc no ensino, pois deve ter sido uma requisição útil para aquela pequena escola na época. Depois, Beck se torna uma grande escola, um grande centro de estudos, por causa do Lanfranc e depois do Anselmo, tá? Então, pouco tempo depois que Anselmo chega ali em Beck, ele já é chamado para começar a ensinar. Teve uma infância muito instruída, né, muito educada aí, e ele já começa como professor lá em Beck, tá? É, Partindo um pouco agora para a vida adulta dele, a gente vê infância, adolescência, juventude, partindo um pouco mais para a vida adulta dele, né? Ele depois foi se tornar um monge, mas ele se torna um monge com muitas dúvidas, tá? Porque ele não sabia se ele queria ou não ser um monge ali. Então ele foi até Lanfranc e expôs as suas opções, tal como ele tinha na época. Então ele chegou no momento da vida dele de checkmate. Ou ele ia para um lado, ou ele ia para o outro, tá? Uma das opções que ele coloca ali para Lanfranc é se tornar um monge, perdão, entrar no eremitério e se tornar um monge. A outra opção era voltar para casa, pois naquela época dessa decisão o pai dele já tinha falecido e ele iria herdar as propriedades da família, tá? Então a ideia dele era, se eu voltasse para casa, eu iria herdar uma quantidade considerável de posses, né? E ele iria ajudar os pobres com esse dinheiro que receberia lá, tá? No fim das contas, ele decidiu ficar em Beck, ele abriu mão das posses lá na Osta, né, na cidade natal dele, e ele acabou escolhendo ali ficar na comunidade de Beck, tá? Tendo tomado a decisão, ele se comprometeu completamente a isso, tá? E aqui dependemos do elogio de Edmund e a sua sinceridade, com que ele afastou de si todos os interesses mundanos e começou a dominar as escrituras e a praticar a speculatio, a especulação, que era a palavra usada na época por influência de Boécio para o estudo teológico. Então ele dedica assim muito da vida dele basicamente o dia a dia de Anselmo era muita oração, muito jejum e muito estudo. Aí o estudo envolvia as escrituras, tá? E envolvia também a teologia em si, tá? Especialmente Agostinho de Hipona, ele é alguém da tradição aí de Agostinho, tá? Deixa eu só ver se eu vou falar aqui sobre Agostinho, se eu coloquei aqui. Mas depois desse slide eu comento sobre o estudo de Agostinho, tá? Então, Anselmo tornou-se prior, o líder lá, de Beck, em sucessão a Lanfranc, né? Que o Lanfranc tinha se mudado para Caen em 1063, uma outra cidade ali na região, tá? Ele considerava seus deveres pesados, né? E era uma distração e eram perturbadores de sua antiga tranquilidade. Então, ele, como professor e residente de Beck, ele tinha uma vida bem tranquila, oração, jejum, estudo, ensino, tá? Quando ele assume a liderança ali de Beck, toda a questão administrativa acaba perturbando ele, ele odiava aquilo, ele queria voltar para a vida tranquila de estudo e oração dele, tá? Então, Anselmo, ele tendia a reagir aos acontecimentos antes de tentar prevê-los sistematicamente, o que ele era um mau administrador, tá? Ele manifestamente não era um bom administrador, como foi para vocês, e quando ele escreve cartas para Lanfranc, revelando essas deficiências, por exemplo, no tratamento do dinheiro. Então, ele não sabia lidar bem com o dinheiro, passou uns perrengues da financeira em Beck, tá? E ele foi até o arcebispo de Rouen, lá na França, para perguntar se ele seria permitido retornar à sua antiga vida simples. Então,
Ele realmente, intencionalmente, manda uma carta para o bispo de Rouen para ele se demitir e voltar a ser professor, e eles mandarem outro professor lá, um outro líder, um outro administrador, né, que eles chamavam de prior, para lá. Mas, assim, o arcebispo lá negou, falou, olha, assuma a sua responsabilidade que você tomou sobre si, tá? E digo mais, se você tiver uma proposta de um cargo superior ainda, você deve aceitá-lo, tá? Porque a gente não tem gente qualificada para isso, para ficar mandando, tá? Então, as suas obras que ele escreveu em Beck, nesse período em Beck, essas são importantes. Ele escreve o Monologion, tá? Que é a primeira grande obra dele, por assim dizer. Ele vai tentar traçar vários argumentos ali, como se fosse um manual para os monges, um manual de teologia, tá? Ele escreve isso entre 75 e 76 do século XI, tá? Depois, ele se vê na tarefa de escrever um livro mais condensado, porque o monólogo era um pouco maior. Ele queria ver se ele conseguiria falar o argumento do monólogo com se fosse uma linha de raciocínio só, numa sentença só, num argumento só desenvolvido. Então ele escreve o proslogion, que a gente vai se deter mais, tá? E escreve os seus 4 diálogos filosóficos, o degramático, que é uma reflexão sobre a literalidade das obras textuais, né? Ele vai escrever o De Veritate, que é a obra sobre a essência da verdade que eu falei para vocês, que influencia Tomás de Aquino, tá? Ele escreve sobre o livre-arbítrio, Libertate Arbitri, e ele escreve sobre De Causa Diaboli, sobre a queda do diabo. Tá? Então, ele vai entrar em questões de, ok, Deus criou o diabo como um anjo bom e foi a vontade livre desse anjo bom que o corrompeu em pecado. Questões aí da teologia filosófica importantes aí, tá? Então, gente, quando ele começa ali com Lafran, ali em Beck, ele passa 10 anos, 10 anos, estudando basicamente duas coisas: a Bíblia, as Escrituras, tá? E Agostinho de Hipona, o maior nome aí da teologia patrística, tá? É claro que ele leu outras coisas, tá? Mas ele realmente se debruçou como especialista de Agostinho e de Bíblia, tá? E isso foi muito influente para ele, porque Agostinho, o último livro de Agostinho é o Retrataciones, que são as retratações, né? Nesse livro, Agostinho ele vai se retratar de algumas coisas que ele disse, que ele poderia ter escrito melhor, pensado diferente e tal, né? Isso foi no final da vida de Agostinho, tá? Anselmo, lendo isso, né? Ele já vai ficar ressabiado, já vai ficar esperto, por assim dizer, né? E você não tem as retratações de Anselmo, por quê? Anselmo é um sujeito muito cuidadoso, e ele só começa a escrever alguma coisa teológica, filosófica, depois desse período de 10 anos intensos de estudo, para ter certeza do que ele iria fazer ali, tá? Isso é muito instrutivo para nós, tá? Tem muita gente que começa a estudar teologia hoje, amanhã já quer inventar a roda, revolucionar, escrever um livro, escrever um artigo, sem esse período aí de anos de preparação e estudo, tá? Então, acho que Anselmo, de aplicação prática para nós, é um bom exemplo disso, tá? Tudo que Anselmo escrevia era muito bem pensado. Então, os livros dele são razoavelmente curtos, tá? Então, você tem aqui num volume só as maiores obras dele, né? Deixa eu ver quantas páginas deu aqui. Deu basicamente umas 500 páginas aí, divididas em 14 livros. Então, não, basta vocês verem aqui o proslogion dele. Isso é uma edição bilíngue, então ele deveria mais ou menos ter a metade desse tamanho, tá? Então, ok, os livros dele não são muito grandes, mas ele não escreve assim rápido. Ele demora muito tempo para escrever, tá? Por exemplo, o livro Cur Deus Homo dele, que é o Porquê Deus se tornou homem, sobre a encarnação, ele demora muito tempo para escrever, porque ele argumenta, ele refina, ele supervisiona as cópias que o pessoal fazia, né, para que numa época pré-Gutenberg, né, pré-imprensa, a escrita ela tinha que ter uma precisão perfeita, basicamente, né, não deveria conter erros, para a ideia conseguir chegar até os estudiosos, os leitores aí de forma bem precisa, tá? E aí, gente, talvez caminhando para o final, ele teve uns perrengues na vida dele, a gente fala perrengue só para dar uma aliviada na linguagem técnica aqui, né? Mas, basicamente, o Anselmo, ele passou por 2 exílios na vida dele, tá? E aí eu falo um pouquinho desses exílios aí. Em 1093, final do século XI,
Anselmo ele foi ali ordenado como arcebispo da Cantuária, que era um grande cargo na época. O arcebispo anterior era o Lafran, então o Lafran ele era o líder de Bec, do mosteiro de Bec. Anselmo sucedeu ele, depois ele passou um tempo numa outra cidade, depois o Lafran foi o arcebispo da Cantuária, e depois, providencialmente, aí, o Anselmo foi também, tá? Depois, então, 4 anos depois da morte do Lafran, ele foi ordenado bispo, tá? Então, a Cantuária, que é um dos grandes centros aí da história da igreja, ficou 4 anos sem um arcebispo, sem um líder. Então, Lafran morre. 4 anos depois, o Anselmo ele é intitulado ali o arcebispo, tá? Por quê? O rei ali da Inglaterra, William Rufus, ou William, às vezes é chamado de Guilherme, às vezes de William, originalmente é um nome só, né? Esse rei Rufus, ele era um cara bem casca-grossa, assim, tá? Então ele deixou 4 anos sem um arcebispo ali, exatamente para saquear, não existe melhor palavra para isso, né? As receitas ali da arquiepiscopais. Então, ele toma conta de uma parte do dinheiro da Igreja da Cantuária, tá? E ele começa a se apropriar de muitas terras que pertenciam à Igreja, a Igreja Católica, no caso, a igreja ali na Cantuária, tá? E isso era um problema muito grande, tá? Anselmo, na época que ele foi ordenado bispo, arcebispo ali da Cantuária, ele estava muito relutante, exatamente por conta dessa tirania aí do William Rufus, do Guilherme Rufus, né? E desde sempre ele arrumou briga e arrumou confusão com o rei, tá? Eu não coloquei no slide, mas essa é a primeira coisa. Ele queria que o rei financiasse uma retomada de concílio. Então, Anselmo ele queria juntar um concílio na época dele, como era comum na igreja de tempos em tempos, tá? Ele falou, olha, é uma prática que ninguém faz mais hoje, mas a gente precisa retomar essa questão de juntar ele o máximo possível de bispos para a gente discutir questões teológicas importantes e reafirmar pontos teológicos importantes, né? Mesma coisa que falar com uma parede, com uma porta, o William Rufus não deu nem bola para ele, tá? E aqui começa algum atrito entre o Anselmo e o rei, por quê? Anselmo ele escreve uma carta para o rei William Rufus pedindo a reapropriação das terras para a igreja da Inglaterra, para a igreja da Cantuária, tá? E aí começa a pegar no bolso do rei, tá? O rei nega veementemente isso, tá? Anselmo, ele se vê em maus lençóis porque ele tinha jurado lealdade ao Papa de Roma, tá? E aí o rei, ele queria lealdade a ele. Então, é a briga de poder da Idade Média, né? Quem tem autoridade final? O rei, enquanto alguém empossado por Deus, por assim dizer, os dois braços de autoridade, ou o Papa ou a Igreja, que também era empossada ali por Deus na visão da Idade Média, né? Então, teve esse primeiro embate por questão de terra, existia uma dívida que alguém tinha que pagar ali, Anselmo não pagou essa dívida feudal pro rei Guilherme de Rufus, né? E Anselmo, temendo pela vida, ele vai até Roma para contar o que estava acontecendo ali para o Papa, tá? Nessa ida a Roma, ele foi sem autorização do rei e o rei acaba exilando ele. Em 1097 ele vai para Roma e não volta, tá? Ele acaba aí ficando exilado ali da Cantuária, tá? Quando o rei Guilherme Rufus ou William Rufus morre, o irmão dele, alguém da família dele, mas acho que é o irmão dele, que é o Guilherme I, ele sucede o William Rufus, tá? E o Henrique, que é o sucessor dele, ele permite Anselmo voltar. Ele, assim, ele é bem receptivo quanto a Anselmo. Anselmo era um sujeito, assim, já famoso na época, tá? Mas a briga continua. O Henrique I, ele era tão autoritário quanto o Guilherme Rufus, né? E acaba que as mesmas brigas voltaram à tona e Anselmo de novo foi exilado entre 1103 e 1107, tá? Apesar dessas perturbações, desses exílios, o Anselmo ele consegue escrever obras importantíssimas nesse período, como arcebispo da Cantuária. Ele escreve uma epístola sobre a encarnação do Verbo, em 1094,
o Cur Deus Homo, que é a principal obra de cristologia dele, entre 95 e 98, a Concepção Virginal de Cristo, então 3 obras aí sobre a encarnação, né? Ele escreve sobre a Processione Spiritus Sancti, sobre a procissão do Espírito Santo. Essa obra aqui é um pouco complicada, gente, porque Anselmo, ele não tinha muito conhecimento do debate histórico do desenvolvimento da pneumatologia da patrística, tá? Então você tem, por exemplo, a obra de Basílio, que é sobre o Espírito Santo, que é muito importante. Você tem o De Trinitate de Agostinho, que ele conhecia, mas não uma obra específica sobre o Espírito Santo. E todo o debate do Filioque, que é a adição à cláusula de Nicéia, se eu não me engano, né? Que o Espírito procede do Pai e do Filho, tá? É o que dividiu o Oriente e o Ocidente, basicamente. E Anselmo, ele acaba usando a lógica, de novo, para pensar a processão do Espírito como do Pai e do Filho. Mas é uma obra importante, apesar dele não entrar muito em diálogo com a história desse tema, tá? E algumas outras sobre sacramentos, sobre sacrifícios, sobre concórdia, né? Então, Anselmo morre em 21 de abril de 1109, e foi canonizado em 1494 e nomeado doutor da igreja em 1720, tá? Ele é canonizado, se não me falha a memória, por Thomas Becket, que era um arcebispo da Cantuária, ali do século XV, que foi um mártir, tá? Tanto que T.S. Eliot, que é um dos grandes nomes da literatura do século passado, ele escreve um teatro, um drama, chamado Morte na Catedral, que é sobre a vida aí do Thomas Becket, né? E foi o Becket que deu essa honra aí pro Anselmo ser canonizado dentro da tradição da ICAR, da Igreja Romana, tá? Então, basicamente, sim, um apanhado geral, essa é a vida de Anselmo, tá? Basicamente, ele teve uma boa infância, uma adolescência conturbada, voltou a si, pela graça de Deus, aí, aos estudos, a vida de oração. Gente, ele é muito conhecido também pela espiritualidade dele e pelos escritos espirituais, né? Então, por exemplo, ele vai revolucionar, por exemplo, as orações. Então, a gente pensa a oração é uma coisa muito simples de fazer, né? Mas as orações de Anselmo, eu continuei muitas cartas dele, são orações muito robustas, com muita teologia, com muita reflexão e muito didática. Então, quando ele orava, ele tentava também ensinar quem estava ouvindo ou lendo as orações, teologia profunda ali, tá? Então, ele tem escrito sobre espiritualidade, as cartas dele são muito importantes aí para a história da espiritualidade cristã também, ok? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, basicamente é isso, gente. Eu vou encerrar a nossa gravação aqui, e aí vocês podem ficar à vontade para comentar e perguntar.